colar, passar cola. Já lixei atrás desse. Estou usando a cola gel da Titebond. Essa cola é legal para colar essas partes que absorvem muita cola. Ela dá um tempo para a gente trabalhar. Aí vou manter encostado. Preciso encostar, ficar preso mais ou menos prender mais ou menos por volta de uns 20 segundos mais ou menos. Ela demora um pouco mais. A grande vantagem é que eu posso tirar com 10, 15 segundos, eu posso movimentar, tirar, não tem problema. Firmou, eu tenho um gabarito melhor, tá? Alinhado aqui, alinhado aqui. Feita essa parte, deixa eu ver se travou mesmo. Tá firme, tá bem colado. Tem que estar bem colado. Se você tem dúvidas, põe alguns parafusos aqui embaixo. Mas essa cola aí eu já vi cola legal. Agora, vocês viram que eu tive alguma dificuldade para cortar aqui na altura. Eu vinha por cima, quando eu corto ele sobe, eu tenho que segurar, às vezes a serra pegava. Posso eliminar isso também. Agora, melhorando para não apertá-lo aqui em cima, eu ficar segurando dessa forma aqui, ó, que não, para quem é muito experiente, para ficar com essa forma aí, ó, coloquei um retalhinho de 6 milímetros, coisa bem simples, pessoal, bem rápido de fazer, ó. 6 milímetros, fiz um bico aqui, entrei com a serra circular mesmo aqui, ó, deixei um bico, porque a intenção é esse bico empurrar isso para lá, manter empurrado, porque quando eu corto ele sobe. Então, e o próprio 6 milímetros aqui tem 20 milímetros, deve ter uns 22 milímetros, aqui 25 milímetros. Ele dá uma mola, ele vai fazer o trabalho que eu faria empurrando. Aqui, ó, fácil, simples. Para travar, posso pôr uma peça dessa aqui maior, segurar aqui, mas eu tenho que segurar. Mas não quero segurar, coisa mais simples do mundo. Aqui, ó, retalhinho de 6 milímetros, já cortado, vou colar aqui, ó. Veja a pressão que eu quero fazer. Se eu dei muita pressão nisso aqui, eu pus mais 2 parafusos aqui embaixo, porque a madeira, essa é muito fininha, ela estava abrindo. Agora não, eu posso empurrar aqui, eu coloquei 2 parafusos, o parafuso está seguindo aqui, para não varar. Isso aqui entra e sai de boa, ó. Continua tranquilo. Aí eu ponho aqui 2 pingos, colo isso. Vejo uma pressão mais ou menos que eu quero. Com essa pressão aqui, dá uma segurada. Enquanto seca ali, eu fecho a cola para não endurecer, senão perco. Colou meu dedo. Pronto, está feito um gabarito muito seguro, simples. Não preciso trazer para cá, porque esse aqui é 6, ele enverga, ó. Ele enverga, tá preso aqui, bem parafusado aqui, ó. Ele enverga, ele não tem uma mola, ó. Se eu tirar, ele fica, ele vai pro lugar, ó. Trago para cá, aqui, ó. Espera aí, trago para cá, aperto e puxo para cá. Ele não sai de jeito nenhum, ó, não sai. Só sai se eu abaixar e trazer. Então não tem perigo com a vibração da máquina sair. Você põe a pressão que você quiser. Olhe se não está empurrando aqui. Nesse caso não está empurrando. Aí eu tenho um gabarito. Lembra quando eu falei que estava aqui a minha mão estava escorregando?
corto um outro retalhinho, sobrou um retalho de madeira, eu colo aqui, ó, para me segurar. Nesse caso posso segurar aqui, mas aqui vai ficar muito perto. Não quero correr o risco. Pessoal, é simples, só você pensar um pouquinho, mas com segurança e fazer, ó. Põe aqui, cola esse negócio aqui. Uma madeirinha ali, pronto. Aqui, ó. Quero encostar dessa forma aqui, encosta aqui, ó. Enquanto ela seca, fecha a cola para não estragar. Pronto, tem um gabarito muito bom. Não quero usar essa madeira aqui, quer pôr só 2 toquinhos. Só cortar aqui 2 toquinhos com esse tamanho aqui, ó. Você pode fazer um gabarito mais largo. Corta aqui, ó. Tá? Mantendo esse ângulo. Mantendo esse ângulo aqui, ó. Tá? Faça mais largo isso aqui. Essa de baixo aqui mais larga. Posso colar um aqui, cola um bem no meio. Aqui para não... Quando eu fazer a mola, não pode estar frouxo isso aqui. Quando eu pôr a mola e não descer, esse aqui não desce. Eu posso até apertar mais que ela não desce. Pronto, aí você tem os gabaritos que você possa fazer de boa. Agora é cortar para ver. Eu deixei um por último aqui para fazer isso. Ó, simples para trocar. Faço isso. Encaixo o outro. Venho para cá. Apertei. Não preciso segurar. Ergui a serra. Acertar o ângulo, eu vou acertar por esse outro. Como eu já tenho um aqui, eu vou acertar por ele. Encosto aqui. Faço uma marcação aí, ó. Transfiro essa marcação ou meço. Aí. É 18 milímetros daqui para cá. 18. Travo o carrinho. Prendo aqui, pus a peça aqui, ó, faço isso, tá travada, tiro um pouco da bagunça aqui de cima para não correr risco. Antes de cortar, ponho o meu gabarito próximo aqui, que eu vou precisar dele, mesmo assim. Tudo devidamente. Eu já regulei aqui, ó, já fiz uma entrada, testei. Vou usar aqui uma sobra para fazer por último. Aí é só encaixar aqui, perto. Posso cortar sem usar isso aqui. Se eu segurar com a mão aqui, fazendo esse movimento, dá certo. Tá? Como também eu posso usar aqui. Como esse primeiro corte ele é mais, ele pega mais madeira para cortar, que depois cada vez que você corta fica uma parte menor, então ele fica mais fácil. Esse primeiro corte posso até usar empurrando ali, ó, sem problema nenhum.
Como vocês viram, com essa proteção aqui fica mais difícil de ela cair aqui, ó. Tá vendo? Ela pode cair, mas é mais difícil de entrar. Como eu falei, você pode aumentar um pouquinho para cá. Se for uma, por exemplo, embaixo de 6 milímetros, só que de 6 vai subir mais. Então talvez a altura da serra não dá. Aqui está dando. A altura da serra está passando uns 8 milímetros para cima, então eu consigo fazer. Senão eu teria que colocar uma serra de 300 milímetros. E ela ajuda na proteção. Vocês viram que eu consigo cortar com uma mão só. Tá? Desde que não existe folga, e quando eu faço esse movimento, eu empurro, faço torcendo esse movimento, porque a peça agora ela não fica tão mole, ela é uma peça rígida, tá? Não quero cortar, não quero correr risco de sair fora, posta aqui, ó, em algum lugar aqui, ó, tanto faz, entendeu? Aqui não tem problema, dificilmente vai pegar na serra. Quer ter mais segurança de não ir para lá, põe uma parada aqui no gabarito para ele parar e não chegar a pegar aqui, ó. Não tem problema nenhum, só tomem cuidado aqui, ó. Vocês viram que num determinado momento eu fui soltar aqui, a peça ela poderia ir na serra, então é aconselhável não fazer muito próximo. Eu não estou fazendo longe porque eu estou gravando, senão eu teria que trazer muito fora. Mas então é só tomar cuidado com essas coisas, ver o que está dando errado e não fazer novamente. Agora vamos supor se o eixo inclinasse. Se o eixo inclinasse, ela inclina para cá. Eu não conseguiria fazer. Teria que fazer aqui na parte de cima, só que teria que ser uma serra muito alta. O que eu teria que fazer? Usá-la reta. Ó, eu poderia usá-la reta, inclina o eixo. E dá um jeito de... Aí eu teria que... Porque não tem como fazer aqui. Aqui só daria para fazer em cima, tá? Mas em cima a madeira vai cair aqui, é perigoso pegar. Nesse caso aqui eu poderia fazer dessa forma, e eu poderia usar esse gabarito dessa forma, pôr uma peça no esquadro aqui. Poderia ser isso aqui, ó. Só que tudo isso daí você tem que olhar se esse pedaço de madeira, essas lascas aqui vai entrar e vai apertar aqui, ó. Se entrar e apertar e começar a dar tranco, procure outra maneira de fazer. Outra maneira seria numa tupia estacionária, a mesma coisa. Na tupia estacionária, com a serra de assim, você faria isso aqui, ó. Prenderia na guia, ó. Aí você pode pôr preguinho lá na guia, prenderia na guia uma peça, a serra está de assim, ó. Tupia estacionária. A serra está trabalhando nesse sentido, aí a serra comeria. Aí daria para fazer. Entendeu? Ó. Guia da... Eu fiz muito em serra na tupia estacionária. Guia da... Aqui está a guia da tupia. Você vai pôr uma madeirinha. Né? Tem umas tupia que inclina eixo, viu? Aí é mó baba. Trabalhei com uma VR que inclinava o eixo, muito bacana. Aí a serra está aqui, olha que bacana. Você põe, prende essa madeira que dá para prender. Normalmente isso aqui é de madeira, dá para dar uns preguinhos ou parafusar. Aí a serra está aqui, ó. A serra, vamos lá, serra aqui, ó. Ó baba. Ó, tá aí para ver os detalhes da peça. Bem simples. Sobe, encaixa, não mexe. Se por acaso ficar com o tempo ficar folgado aqui, ó, é só com um calço, cola um calço aqui na ponta. Ou muda a posição desse parafuso aqui. Bom pessoal, as peças estão aqui. Vocês podem ver que algumas, como o MDF, eu fiz MDF, ele dá uma... Eu passei um pouco mais rápido na máquina, ele racha que ele soltou a ponta. Ó.
mas se fizer em madeira maciça natural, deve ficar legal. MDF, se você passar direitinho também, não quebra. Esses aqui não quebraram. Ficam exatamente iguais. Eles ficam perfeitos se você fizer da maneira que eu... Ó, certinho. Agora farei o bico de diamante usando somente uma tupia laminadora. Só a tupia laminadora. Após, lógico, né? Cortar os toquinhos e emendar.